Bom dia, são 9h15, altura de entrarmos na rúbrica da semana com a Sofia. Olá, Sofia. bom dia. Olá, bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada, novamente. Trouxeste bom tempo esta que semana, sim. parece que chegas na quinta-feira, chegaste logo no dia do calor. Boa. Olha, que traga bom tempo à gente que é gozar do ar livre, possivelmente, Exatamente, não? sim. Para podermos passar aí uns bons tempos nos jardins, nas espreguiçadeiras, nos Isto é parques. uma grande introdução, ela Ah. aproveitou logo para Zumba, já está. Hoje vamos falar de espaços exteriores, quer dizer, há quem tenha grandes espaços exteriores, ou seja, muito espaço, estou a falar de espaço físico, e há quem tenha pouco espaço físico. Portanto, existem aqui duas formas de trabalhar, quer dizer, existem muitas formas, mas duas perante a quantidade de metros quadrados disponíveis para tal. Sim, eu diria que esse é um dos primeiros pesos. É o espaço que nós temos para poder gozar o espaço exterior. Porque se tens um espaço muito pequenino, a função que ele vai ter nunca poderá ser a mesma que tens num espaço maior, que te permite ter várias atividades ou várias formas de abordar aquele espaço. Sabes que esta questão dos espaços exteriores passou a ter uma importância muito maior desde que confinámos. Porque antigamente, há de reparar que no espaço de 2 anos passaste a ter varandas bonitas. Porque as pessoas antigamente punham nas varandas a tralha, aquilo que já não queriam, porque era um espaço excedente da casa, não tinha utilização. Ou então fechavam varandas. De certeza que todos nós temos algum familiar. Tipo marquises. As marquises, não é? Aquela coisa feia, chamada marquise. Que é uma coisa que nós detestamos. Fazemos, mas detestamos fazer. Mas desde o confinamento que isto mudou muito. Portanto, a perspectiva nossa da utilização das varandas e dos espaços exteriores mudou mesmo muito. E mudou de tal ordem que tu agora passas nos espaços, e eu tenho tido muito contacto com pessoas que trocam apenas de casa só porque não têm varandas e passam a querer ter pelo menos uma varanda onde possam desfrutar de estar sentadas, ou estar só a apanhar um selinho, ou só estar a apanhar ar. Não deixa de ser para ti um grande desafio, por exemplo, obviamente se tiveres muitos metros quadrados, podes dar largas à imaginação, mas se tiveres poucos metros quadrados para um espaço exterior, terás ainda que fazer um esforço adicional de como é que vais proporcionar em tão pouco espaço um ambiente agradável para aquilo que a pessoa pretende. Olha, o que tem de desafiador num espaço pequenino, também tem desafiador num espaço grande. Porquê? Uma varanda pequenina, por ela ser pequena, tu pura e simplesmente não te podes esticar, não é? Portanto, nós temos que nos cingir ao espaço que temos e perguntar diretamente à pessoa quais é que são as necessidades imediatas e aquilo que ela efetivamente quer suprir na vida dela. Se é ter um espaço de estar, se é ter um sítio onde simplesmente estender roupa, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa, e o facto de não haverem varandas e dos condomínios começarem a não permitir o estender de roupa na janela faz com que não tenhamos sítio para estender roupa. Este tipo de situações fazem com que a gente consiga direcionar com muito mais rapidez ao encontro da solução para aquela varanda. Num espaço exterior, o que tem de bom, porque tu podes criar à vontade, por outro lado, como ele é tão grande, depois também a pessoa quer muito e depois pode correr o risco de não se conseguir fazer tudo aquilo que se quer, porque podemos ficar com uma grande salada russa. Portanto, o que um tem de desafiador, o outro tem... um tem desafiador por espaço pequeno, o outro tem desafiador por espaço grande. Num espaço pequeno, nós temos sempre que começar por perceber qual é que é mesmo a necessidade da pessoa. Porque eu num espaço, lá está, por ele ser tão pequeno, não consigo dar muitas funcionalidades ao mesmo espaço. Não consigo ter o dito espaço de estar, possivelmente não consigo ter o dito espaço de estender a roupa, não consigo ter um espaço de conforto associado a pessoas, por exemplo, e em Lisboa isto acontece muito, espaços dedicados às plantas. As urban jungles, né? Portanto, a gente ter os vasos e as flores a crescer e ter aquele ambiente quase tropical numa varanda. Já começamos a ter muita gente a usar isto porque é muito tranquilizador. Tu teres as plantas, para além de ser um excelente hobby para o stress, porque cuidar das plantas está provado que é um excelente anti-stress, temos a parte harmoniosa do verde, porque o verde é tranquilizador, traz-te calma,
calma e tu chegares a casa e teres um espaço onde consegues estar e olhar, às vezes até pela janela, e ter ali um ambiente tranquilizador, traz-te muitos benefícios. E direcionar aquilo que é importante mesmo para a pessoa. Se para aquela família for importante ter um espaço dedicado para o acrescentar do cuidado do lar, para deixar de ter a roupa dentro de casa, para esse espaço ser utilizado cá fora, a gente tem que pensar naquele espaço como mais utilitário. Não, na realidade eles têm espaço para isso, têm uma zona de lavandaria, têm espaços dedicados na casa já definidos, querem mesmo é ter um espaço onde consigam vir cá fora, sentar, reconforto, estar ali um bocadinho. Ok, então temos que pensar numa zona de estar. Num espaço pequeno temos sempre que pensar na necessidade da pessoa, portanto na realidade não podemos somos criativos na solução para aquela necessidade, mas não podemos propriamente inventar, porque temos é que suprir aquilo que é importante para quem usa a casa. Então vamos aqui a uma questão difícil que não estava no alinhamento. Que é, imagina que estamos perante um cidadão, uma cidadã, que passa o dia inteiro frente ao computador, extremamente atarefado, e o dia é programação, por exemplo. E essa mesma pessoa tem uma varanda em casa. Como é que o que é que tu idealizavas para uma varanda para essa pessoa? Olha, primeiro acho que começava a trabalhar a pessoa para fazer pausas. Porque normalmente o exemplo que tu deste... Mas isso é psicologia já. São pessoas que perdem... pela sua atividade, são muito isoladas no seu espaço e perdem a noção do tempo. É muito comum, até hoje, ainda esta semana tive um caso, de chegar a casa de pessoas dessas, que têm home office em casa e que a dado momento, depois do confinamento, então piorou mais, que o espaço foi completamente absorvido pelo trabalho. E as varandas, se me perguntaste se as varandas tinham algum tipo de utilização, não têm nada. Portanto, são completamente nuas, não têm utilização nenhuma. Primeiro, começar de dentro para fora é dar um espaço específico àquela pessoa para trabalhar, para que ela sinta a necessidade de parar. No sentido em que ela parando vai querer sair para algum lado, ou pelo menos esticar as pernas e levantar-nos para aquele conforto de fazer uma pausa de 5 minutos. E nesse aspecto a varanda será mesmo o dito pausa para o café. Pronto, como tentamos às vezes ter em algumas empresas, já começa a haver espaços definidos para este tipo de situação, e se calhar dotava a varanda com um ambiente, ou um jardim vertical, com uma pequena cadeira. Depois isto depende se as pessoas são fumadoras, se não são fumadoras, porque depois também temos esta questão, não é? Que é fazer com que as pessoas tenham, para não perderem, deviam perder esses hábitos, não é? Que não são saudáveis, mas temos que os respeitar, e se a pessoa tem aquele hábito de parar, de ir à rua, e acaba por ser um relógio, não é? Portanto, aquilo para ela é uma rotina, dar-lhe um espaço onde ela possa ter esse momento e que a permita descansar. Portanto, eu diria que claramente construía uma varanda que fosse conforto. Portanto, com uma pequena cadeira, ou um pequeno sofá, se assim o coubesse, aqueles fazinhos pequeninos de 2 lugares, com uma pequenina mesinha de apoio para lá estar, para pôr um cinzeiro, ou uma vela, ou um espaço que, imagina que ele até está na casa de fim de semana, não saem, estão em casa por algum motivo e conseguem ter um sítio onde até podem ler um livro. Eu garantidamente pensava na varanda assim, porque numa pessoa que trabalha em casa ela precisa de ter claramente um sítio para se escapar, para poder fazer um reset, nem que seja por minutos, mas desligarmos a nossa rotina. Muito bem, então agora vamos para um espaço exterior. Um espaço grande. Não, mas agora vamos inverter, já estamos mais ou menos conversados em relação a esta profissão. Ou este tipo de pessoas, de situação. Para um espaço grande, és fã da relva? Não és fã de relva? Como é que criavas? Imagina que ias criar uma casa, para ti, como é que seria o espaço exterior da tua casa? Com relva. Sempre. Acho que é daquelas coisas, lá está, eu sou muito verde. Com relva. No entanto, nós não nos podemos esquecer que para manter relva é preciso ter verba para isso. É uma realidade, não vale a pena estarmos a fugir do assunto. É lindíssimo ter relva em casa, mas tem 2 grandes pesos, que é a manutenção da própria relva e o custo de a manter saudável e viva.
principalmente viva, porque ela morre com muita facilidade. Também regenera com facilidade, Sim, mas ela sim. se morrer já só vale para um tapete novo. Ok. Isso implica que tu tenhas que ter condições naquele espaço de poder fazer ou ter um contador específico de água para régua, porque a contagem da água é mais baixa em termos de custo através dos serviços municipalizados. Mas eu não sabia. Podes contratar um contador de rega, portanto, e aquele contador só está a alimentar rede de jardim, não podes usá-lo para outro fim. Portanto, não é considerada água potável para ter dentro de casa. Muito bem. Ele conta com um valor mais baixo, agora não sei dizer exatamente Sim, a diferença, mas ok. é diferente. Portanto, tens ali uma economia. Ou então, em casos destes, normalmente quem pensa em ter relva pensa também, normalmente há na construção de uma moradia, estamos a falar num espaço exterior e pode existir a possibilidade de ter furos ou ter um poço, ou o próprio terreno já tem um poço. Quando assim é de manter o poço, tentarem sempre manter os poços de água naturais, e mesmo que eles impliquem ali um bocadinho com a arquitetura ou com a função que a gente tem para arranjar uma solução e encontra-se de certeza que ele fique lá, porque não há como a água da chuva, a água que passa dentro dos nossos terrenos. Por duas grandes razões. É gratuita, não temos que fazer grande esforço para a ter, a não ser ter uma bomba para a puxar e ligá-la ao sistema de rega. Poupa-nos imenso dinheiro de verão, porque de inverno temos a sorte de viver num sítio com um microclima e de inverno, por norma, tudo o que é jardins estão sempre verdes e verdejantes e fresquinhos, mas de verão, quando temos, e desde há uns anos para cá temos sentido este aumento de temperatura substancial nos meses de verão, não conseguimos compensar isso. Portanto, a relva e todos estes elementos verdes acabam por começar a secar e obriga a fazer réguas. Chegamos a ter que ter necessidade, em alguns casos, depende do tamanho dos jardins de relva, de fazer regas 3, 4 vezes por dia. Portanto, tentamos programá-las durante a noite. Há pelo menos duas, 3 são feitas durante a noite e temos uma logo de manhã. Depois, durante o dia, não vale a pena estares a regar, porque ela evapora com muita facilidade. E que acessórios é que juntas a esse relevado? Este relevado agora vai depender da família que lá está. Se tiveres uma família com filhos, eu diria que uma baliza. Um baloiço. Não ia dizer uma baliza, uns remates. Um baloiço. Outra janela partida. Não é qual é que é a criança que não gosta de ter um baloiço, só que não gosta de andar de baloiço. Portanto, é daquele tipo de artigo de jardim que nunca falha. E os baloiços estão na moda, agora são colocados não nos jardins, mas nos topos aqui das serras. Tens os miradores nas os serras, miradores, exatamente, que fazem tens uma sensação de infinito espetacular. E fazes fotografias lindíssimas, não é? Portanto, e para além dos baloiços? Os baloiços, tens os baloiços, podes sempre ter, para quem gosta, isto vai depender muito da pessoa e do conceito da própria família, mas para quem gosta de ter um sítio onde possa fazer uma hortinha e ver crescer umas coisas, que é muito didático. Isto depende muito também das idades das crianças que fazem parte da casa, porque até uma determinada idade, e tu até já tens o filho adolescente, não é? Sim. Se lhe disseres que vais ali à horta a apanhar morangos, ele diz-te logo assim, ó pai, vai tu porque eu já não quero, sim, não é? Sim, claro. Os meus, que são mais pequeninos, que têm 8 e 6 anos, dizem, vamos à horta apanhar morangos, e eles vão a correr buscar os cestos e as caixinhas para ir buscar os morangos, porque aquilo eles até apanham os verdes, não é? Pois. Portanto, é muito bom. Portanto, isto depois também é medido nesse aspecto. Ter uma pequena horta, ter uma zona de sombra, portanto, teres umas árvores que te façam sombra natural em determinados momentos do dia, normalmente até mais para a tarde, que é para poderes ter um espaço de brincadeira em que não tenhas que estar com a exposição total ao sol. Há quem opte também por ter as piscinas, que também é um tema que não é consensual. Olha, e que tendência é esta das oliveiras, por exemplo, que se vê em tantas moradias com oliveiras antigas? Sim, a oliveira é uma árvore que é escolhida pela baixa manutenção que tem. É considerada uma árvore sustentável, porque dura centenas de anos, uma oliveira, portanto não a precisas de cortar. A única coisa que tens que fazer é de a podar, porque ela, desde que esteja com uma boa manutenção, no sentido de teres algum cuidado com problemas de bichos e de pragas,
ela mantém-se perfeitamente bem. É uma árvore que, mesmo silvestre, que é quando a gente diz que é uma árvore silvestre, é porque nós não cuidamos dela e ela cresce desalmadamente para qualquer. É um ser despenteado, não é? Portanto, cresce para todos os lados. Ela fica bonita porque tem sempre aquela rama verde. É constante, portanto é uma rama que está ativa durante muitos meses do ano, e pronto, e depois dá as azeitoninhas que, se tu tiveres cuidado com elas, ainda tens ali um belo petisco, e tens, portanto não é bem propriamente, é uma moda, mas é uma moda aliada a esta vertente sustentável e bem, está a cada vez a ter mais peso na nossa comunidade. São árvores que se sustentam muito bem sozinhas, são fáceis de manter, têm a parte natural garantida, porque é uma árvore natural e faz todo o sentido ter, enquanto que outras perdem a folha, sujam tudo, começam a não ter, a gente tem que as podar porque elas ou ficam muito grandes ou ficam muito pequenas, ou então cortas demais, elas já deixam de crescer. Tens ali algumas questões, portanto, escolher árvores para jardins, nada como pedir ajuda a alguém que as conheça muito bem, portanto, um bom jardineiro ou um bom arquiteto paisagista que ajude a fazer a escolha da árvore, porque depois isso também tem a ver com, e nós aqui nesta nossa zona temos muito essa questão, ventos, diferenças de temperatura, árvores que não se dão pura e simplesmente aqui, há outras que se dão extraordinariamente bem, portanto, mas que se fores para Lisboa já não as vês lá, porque elas lá já não têm o mesmo aspecto e acabam por se tornar umas árvores feias. Muito bem, e vamos acrescentar mais alguma coisa ao jardim? Podes acrescentar por lá parámos na piscina, mas portanto podes acrescentar uma piscina, podes acrescentar zonas de canteiros secos com as palhas, não é as palhas, está-me a faltar o nome. Aparas. As aparas de pinho, portanto, para serem decorativas. As pedrinhas brancas, os seixos brancos, para fazer uns canteiros de menor manutenção, isto também é importante. Avaliar a disponibilidade que temos para fazer a manutenção deste espaço exterior. É importante ter em conta que isto é como ter um animal de estimação. Olha, é como ter um cão. Se tu não tens tempo para te cuidar do cão, não podes ter um cão. Portanto, vais à opção, por exemplo, do tapete verde? Ou não? Ou não passa por aí? Não passa por aí. Não passa? Não, é assim, não passa por aí. Passa se não houver outra solução mesmo. A relva sintética funciona bem, também requer alguma manutenção, é verdade, não é tanta, portanto tens que regar a relva nos dias muito quentes, portanto naquele período tens que a regar e tens que a pentear, é com um vassourão, tens que ir penteando, que é para ela nunca perder a elasticidade, senão ela começa a partir. Sim. E fica feia. Mas tu podes sempre pôr uma relva artificial se me disseres assim, sim senhora, eu tenho aqui um espaço que eu não tenho tempo para fazer manutenção, mas quero um espaço onde os miúdos possam brincar, onde os miúdos possam correr, onde possa pôr 2 balizas e jogar à bola, por exemplo. Não é aquela solução mais bonita quando tens muita área, porque de repente ficas com um campo sintético dentro de casa. Pois. Estás a ver? E isso visualmente depois acaba por ter um peso não bonito. Pronto. É funcional, mas não é bonito no seu enquadramento. Conseguem-se arranjar às vezes situações intermédias. Porque não quero 200 metros de relva. Ok, mas podemos ter 50 ou 60 e isto já se aguenta, já conseguimos ter a família já consegue cuidar deste espaço. Então pronto, se calhar vamos apostar num jardim que na restante área é de manutenção baixa, portanto com as tais pedrinhas de seixo, só com uns arbustezinhos, umas coisas muito simples que a gente nem sequer precisa de cuidar deles, eles vão crescendo e fazem o seu feitio, e depois só tem que cuidar mesmo daquele espaço de relva. Podendo haver esta possibilidade, é sem dúvida mais harmonioso, é mais bonito. Não desprovendo de quem não tem tempo, porque sabemos que as nossas vidas hoje em dia cada vez nos tiram mais tempo para a nossa parte profissional e para o cuidado com a família. Não havendo tempo e querendo ter um jardim natural, existem empresas já especializadas no mercado que só fazem este tipo de serviços de manutenção de jardins, ou então adotar uma solução
lá está, da relva artificial, de uns vasos, de umas vedações que possam simular esta questão do jardim e que nos deem este aspecto mais verdadeiro, optar por se calhar aqueles arbustos das alfazemas, dos alecrins, dos tomilhos, que são coisas que duram muito tempo, dão um cheirinho divinal ao jardim e não precisam de manutenção, por exemplo. Muito bem, estamos conversados quanto a espaços exteriores. Sim. Vamos pensar no assunto da próxima semana. Certo. Sofia, obrigado. Obrigada, eu Boa até à semana, próxima. bom fim de semana e Obrigada. obrigado.